Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se porventura procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Amém, meus irmãos. Amém. Irmãos, eu teria pregado essa mensagem dentro do mês de setembro, e não deu certo, como eu falei para vocês agora há pouco, porque ela faz parte dessa temática do Setembro Amarelo, um período onde nós temos enfatizado um pouco mais a luta contra o suicídio e a luta contra a depressão, que geralmente é o que precede o suicídio. E esse texto que nós lemos, embora num primeiro momento não tenha nada a ver com o assunto, eu já quero adiantar para vocês que tem tudo a ver, e nós vamos mergulhar em alguns princípios que ele nos apresenta, que vai trazer cura para muita gente. E você que vai receber essa mensagem em um outro momento, eu já peço que, de alguma maneira, faça ela chegar em alguém que se encontra nesse estado de depressão, que vem lidando com pensamentos de suicídio, ideação suicida no seu dia a dia. Precisa ouvir essas coisas que nós vamos ouvir. Irmãos, eu tenho visto muita gente cristã e dependente de Deus e com grandes experiências com Deus, adoecendo na sua vida emocional. E uma coisa que a gente tem dito aqui muitas vezes é que depressão não é uma questão de falta de Deus ou falta de fé, mas eu gosto sempre de frisar que é Deus que vai nos tirar dela. E existem algumas coisas que fazem com que a gente permaneça em estados que o próprio Deus quer nos tirar. Eu disse isso aqui há uns dias para trás: Deus não quer você com depressão. Deus não quer você com pensamentos de morte. E eu sei que você mesmo não quer, e existe alguma coisa aí, entre uma coisa e outra, por que isso não está fluindo como deveria fluir. Eu estou acostumado a ver milagre, meus irmãos. Milagre é uma coisa rara. Mas se eu parar para pensar em quantos milagres eu já vi ao longo da minha vida, eu posso fazer essa afirmação: eu estou acostumado a ver milagre. Eu já vi muitas curas físicas acontecerem assim, diante dos nossos olhos, de forma imediata. Mas presta atenção, quando eu vou orar por pessoas em depressão, olha que coisa curiosa. Eu não me lembro de ter visto um caso em que a pessoa foi curada imediatamente. Geralmente o que acontece é um start para, a partir daquele momento, ela entra em um processo de cura. E por que isso? Por que essa diferença? Se Deus é tão poderoso e pode fazer qualquer coisa, eu vou explicar para vocês. Irmãos, muitas vezes a depressão depende de coisas que existem dentro de nós, que precisam ser tiradas e refeitas, destruídas e colocadas no lugar. Nós carregamos mentiras dentro da alma da gente. E as principais delas são mentiras a respeito de quem nós somos. Aquilo que nós chamamos de identidade. A resposta pergunta quem eu sou.
Porque se uma pessoa não tem muita noção de quem ele é, o mundo vai responder para ela, Satanás vai responder para ela, e ela vai construir toda a sua vida emocional e social em cima dessas coisas. Então, se ela não entende bem, o que acontece com ela? Ela não vai ser curada, porque a cura depende dela se abrir dessas coisas que ela carrega com tanta força. Outra mentira está relacionada à maneira como ela enxerga o mundo, à maneira como ela entende que a vida funciona, o que ela pensa a respeito das outras pessoas. Mas, meus irmãos, a mentira pior de todas tem a ver com aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que são servas de Deus, fiéis a Ele, que zelam e buscam um relacionamento íntimo com o Senhor, e ainda assim tem problemas justamente nessa área, por não entender plenamente quem Deus é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanhei um processo de cura de uma senhora muito amada, que quando ela era criança, a mãe dela faleceu. E quando a mãe dela faleceu, as pessoas vêm para consolar. É um momento difícil, as pessoas querem falar alguma coisa. Irmãos, não tem o que falar, cala a boca, só dá um abraço, chora junto. Faz igual os amigos de Jó, ficam quietos. Os amigos de Jó eram os melhores amigos do mundo, até abrirem a boca. Passaram 7 dias em silêncio, mostrando solidariedade. Na hora que abriram a boca, já era. Alguém chegou para aquela criança e falou assim, várias pessoas falaram isso, né? Papai do céu levou a mamãe. E o que entrou no coração daquela criança naquele momento? Quem é esse que é capaz de matar a minha mãe e levar embora? Eu entendo, as pessoas fizeram com a melhor das intenções, é uma maneira de dizer, não está debaixo da terra, está com Jesus. Mas o que a criança recebe numa hora dessa é, Deus é o culpado pela morte da minha mãe. E o que aconteceu com essa senhora ao longo da vida, que não era uma senhora, era uma criança, depois uma adolescente, depois uma jovem senhora, até quando já a senhora foi entrar num processo de cura. Vários processos de ansiedade, episódios de ansiedade, e vários momentos em que ela adoeceu com depressão. E da onde vinha disso? De uma dificuldade para confiar plenamente em Deus. Porque ela confiava em Deus? Confiava. Porque abria a Bíblia e ensinava, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas na hora que a coisa apertava, na hora que a dificuldade da vida vinha, o que vinha na mente? Ele é bom, mas nem tanto assim. É um bom que leva a minha mãe. A nível inconsciente, uma parte da pessoa se fecha com relação a Deus. E eu quero que você entenda bem isso para a gente entrar no texto. Deus é a fonte da nossa cura. Deus é aquele que é a fonte de toda a vida. Todas as nossas fontes estão nele. Ele está pronto para estender os braços e nos ajudar. Mas se nós mesmos viramos e fazemos assim, nós não queremos. Aqui não. Eu não confio completamente no Senhor. Como é que Ele vai chegar e vai tratar isso em nós? Primeiro, essa mentira precisa ser tirada de dentro de nós. Imagina, meus irmãos, que a nossa vida emocional é como uma fábrica produzindo várias coisas, mas tem uma salinha escura que produz a confiança em Deus, que é o que vai fazer superar a ansiedade, que vai fazer superar alguns processos depressivos. E Deus quer entrar lá e botar aquilo para funcionar. Só que a gente fechou a porta para que Ele não entre naquele lugar. Mas era crente, era? Amém? Era. Confiava em Deus, sim, mas não confiava de todo o coração. Sabe por quê? Porque não entendeu quem Deus é. Deus é bom. A sua bondade não tem fim. Deus é bom. Deus quer o melhor para você. Mas por que às vezes a gente tem barreiras com relação a isso? Porque a gente acha que Deus é o responsável por todas as coisas que acontecem. Atribui-se a Epicuro, um filósofo que teria existido aí 300 e tantos anos antes de Cristo,
a construir um pensamento que os ateus adoram, que diz mais ou menos o seguinte: se existe um Deus, e esse Deus diz que Ele é todo-poderoso, e Ele é bom, então das duas uma, ou Ele não é todo-poderoso, ou Ele não é tão bom assim. Esse é o raciocínio do ateísmo no mundo. Porque se Ele é tão bom, por que Ele não interfere e deixa as coisas acontecerem? E é assim que muitos de nós vivemos. Porque Deus é bom, mas vai deixar acontecer um monte de coisa ruim comigo. Deus é bom, mas isso e aquilo outro. Então, não consegue confiar em Deus plenamente. Não consegue. Então, quando Deus quer se aproximar da pessoa e agir, tratar, olha, vem para cá, confia em mim. Olha os lírios dos campos. Olha as aves do céu. Outro dia eu fui falar isso, falei as aves dos campos, né? Eu estou cuidando deles, confia em mim. Você não consegue, você vai dormir preocupado. Você vai dormir ansioso. Porque existe algo a respeito da natureza de Deus que você entendeu aqui, mas como entendeu mais ou menos, não entrou aqui. E o que isso tudo tem a ver com o texto de Caim e Abel, pelo amor de Deus? E o que isso tudo tem a ver com suicídio? Confia em mim, vai dar certo. Vamos para a história e você vai entender, porque o livro de Gênesis, logo de cara, ele já mostra algo muito importante sobre a natureza de Deus. E você vai entender que esse ateu, esse Deus que os ateus dizem que não acreditam, você também é ateu nele. Eu também não acredito nesse Deus que eles pensam, que se existir, Ele vai fazer isso, aquilo outro. Não é assim que Deus age. O Deus da Bíblia não é esse Deus que eles dizem não acreditar, é outra coisa. E como é que funciona? Está aqui no texto. O texto conta para a gente uma tragédia que aconteceu numa família, um assassinato. Um irmão, por proceder de forma errada, Deus fala para ele, você não procedeu bem, o culto dele não é aceito. E ao invés dele se arrepender e se consertar, ele fica com raiva. E a raiva dele não se projeta para Deus, se projeta para outro lugar. Se projeta para o seu irmão, porque o irmão tinha sido aceito. E nós fazemos essas coisas, infelizmente. E um dia, ele chama o seu irmão, arma uma cilada para ele, e ele mata o próprio irmão. Irmãos, morte em família, por si só, já é uma coisa horrorosa. Mas são duas tragédias ao mesmo tempo acontecendo em uma única família. Um filho se tornou um assassino, um maldito. E não só isso, a sua descendência agora, a sua linhagem, continua carregando a sua herança de maldito. E por si só isso já é uma dor horrível para um pai e para uma mãe, saber que um filho é um assassino. Agora pior ainda, saber que ele matou o outro filho. E aí, meus irmãos, um cara bom, alguém que foi gerado em Deus, nasceu humanamente de Adão e Eva, mas foi gerado em Deus. De repente, aquela vida foi tirada da terra, sonhos, projetos, acabaram, morreu jovem. E olha, meus irmãos, em 10 gerações, seriam milhões de descendentes de uma boa semente, de uma boa herança, de um homem bom, de um adorador do Senhor. Simplesmente é uma tragédia, acabou, foi cortado da face da terra. Mas um pouco antes dessa tragédia acontecer, olha que coisa curiosa. Deus sabe que vai acontecer. E Deus se aproxima de Caim. E ele vira para Caim e fala assim, olha, o teu pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Perceba que Deus não joga um raio na cabeça de Caim e o impede de fazer o que ele está para fazer de errado, como ele não impede você de fazer as coisas que você faz de errado. Ele simplesmente deixa rolar. Que Deus é esse. Então ele não é completamente bom. É essa mentira que Satanás quer que as pessoas acreditem, porque se elas acreditarem nessa mentira, elas não vão confiar em Deus. Eu preciso que você entenda, meu irmão, minha irmã, isso que a gente vê Deus fazendo não é ruindade de Deus, é princípio de Deus.
Deus não fez o ser humano para ser controlado. As pessoas falam, olha, Deus está no controle de tudo. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Depende de como você entende isso. Deus, Ele é soberano, sim. Ele governa o mundo, sim. Mas governar é diferente de controlar. Nós estamos hoje escolhendo governantes no nosso país. A gente está escolhendo eles para controlarem as nossas vidas? Não! Deus não fez o ser humano para ser controlado. Meu pai está passando por esse momento difícil, e eu recebo muitas mensagens, e a maior parte dos irmãos usa a seguinte frase, muito usada em velório: Deus está no controle. E Deus está no controle, amém, igreja? Esse cara até com medo agora de falar, né? Deus está no controle em que sentido? No sentido que Ele age nas situações para cuidar da gente. No sentido que, independente de qualquer situação, Ele move as coisas para cuidar de nós, porque a sua bondade não tem fim, mas presta atenção. Toma cuidado como você usa essa frase, porque em muitas situações as pessoas usam em coisas que Deus não tem nada a ver com aquilo. E quando você diz Deus está no controle, a mensagem que você está dizendo é que Ele está controlando cada coisa que acontece. E alguém vai lá e mata uma criança, que coisa horrorosa que a gente vê no jornal acontecendo todo dia. Às vezes o próprio pai, às vezes a própria mãe. E vai um imbecil no velório para falar, olha, Deus está no controle. Deus controlou um pai para fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus. E olha a mentira que vai entrando no coração das pessoas. Não entenderam que soberania não é controle. Um carro você controla, você vira para a direita, ele vira para a direita. Vira para a esquerda, ele vira para a esquerda. Você pisa no freio, ele para. Você mete o pé no acelerador, ele vai. Mas o ser humano não foi feito para ser controlado. O que Deus faz com a gente? Liderança. Isso que Ele tentou fazer com Caim. Se aproxima de Caim e convida Caim a atender a sua voz. Cuidado, o pecado jaz à porta. Eu estou aqui liderando vocês, não estou aqui controlando, manipulando vocês. Eu faço como Deus fez nesse momento, movido pelo próprio Deus. Olha, essa é a verdade, tome a sua decisão. Essa mentira, meus irmãos, de culpar a Deus pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, é o que tem causado ansiedade na sua vida. Essa mentira de responsabilizar a Deus por conta da soberania dEle, por cada coisa ruim que te aconteceu, é o que tem jogado muito servo de Deus na depressão. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é Senhor, mas existe uma coisa chamada liberdade. Por que Deus não acaba logo com o diabo? Por que Ele não acaba com o mal no mundo? Por que Ele não vai lá e mata as pessoas más? Eu vou te dizer, porque senão Ele ia ter que te matar. Porque você é mau, tem maldade dentro de você, tem maldade dentro de mim. E Ele ama você, e o que Ele faz é o que Ele fez com Caim. Olha, o pecado jaz à porta, o teu desejo é contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar essa mentira do nosso coração e entender a bondade de Deus. Em momentos terríveis que você passou na sua vida, onde estava Deus? Estava ali com você. Ele não queria que aquilo acontecesse. E se você abrir o seu coração para entendê-lo, você vai receber sim o consolo dEle, o amor dEle, a força para enfrentar qualquer situação, a fé para superar qualquer situação. Mas aquele pedacinho do seu coração que se encontra apagado no escuro, com a porta fechada para ele entrar, você precisa abrir o coração para Ele. Abre o coração, confia que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele diz. Deus é bom, é verdade, Ele quer o seu bem. Você pode confiar nele de verdade. Caim fechou o coração. Deus pergunta para ele, típica resposta de malcriada de quem está com o coração fechado. Eu sei lá, sou eu o guardião do meu irmão, sou eu o tutor dele. E já tinha matado o próprio irmão.
Irmãos, essa história é muito triste, e eu vou falar para vocês o que ela tem a ver com suicídio. No suicídio, alguém fechou o coração para o agir de Deus. Ele está desesperançado, ele está acreditando em mentiras. E eu vou falar a respeito de algumas delas daqui a pouco. Mas é essa cena. Porque antes de tudo, meus irmãos, o suicídio é um assassinato. A gente precisa ter isso em mente, porque Satanás tem glamorizado o suicídio, tem criado toda uma estética de beleza, de música e não sei o quê, romantizado uma coisa horrorosa. Olha que coisa terrível que é o suicídio. É Caim e Abel numa única pessoa. É uma família tendo um assassino dentro de casa. E ao mesmo tempo tendo um assassinado dentro de casa. Uma pessoa amada, com tantos sonhos ainda por conquistar, por realizar. Alguém que foi gerado em Deus há milhões e milhões de anos. De repente tendo a sua vida cruelmente ceifada da terra. E por quê? Por um assassino, que é a própria pessoa. Suicídio é assassinato. É feio, é trágico e não é resposta. É satânico, é diabólico. Presta atenção, meus irmãos. Satanás não aparece nesse texto aqui que nós lemos, mas você sabia que a Bíblia mostra para a gente que ele estava por trás disso que aconteceu, não controlando, mas influenciando. Da onde você tirou isso, pastor? Quando Jesus fala a respeito do diabo, ele diz que o diabo ele é o pai da mentira. Ele fala uma frase muito interessante e reveladora sobre esse acontecimento. Ele diz assim: Satanás ele foi homicida desde o princípio. E talvez alguma pessoa lendo isso possa pensar: lá no céu, quando ele caiu, ele deve ter matado algum anjo, né? E foi banido do céu por isso. Eu acredito que não, e vou falar para vocês por quê. Por causa da expressão no princípio. Quando Jesus diz que ele foi homicida desde o princípio, o nome do livro de Gênesis, para todo o povo judeu, é no princípio, Bereshit. Então, quando ele diz Satanás foi homicida desde o princípio, o que as pessoas estavam entendendo, não é só no começo de tudo, é no livro Bereshit. Aqui no início do livro de Gênesis, no início da Bíblia, não é? A gente vê que ele teve participação nisso. Eu preguei uma mensagem há poucos dias atrás sobre vencendo o espírito de suicídio. E você que não assistiu, por favor, entra lá no YouTube, no meu canal, Clériston Nascimento da Silva, e coloca Vencendo o Espírito de Suicídio. Você vai ver como essas coisas acontecem na prática, no mundo espiritual, como tem entidades que operam realmente para fazer com que a pessoa faça isso. Espíritos que vivem especializados em agir dessa maneira, de levar a pessoa à morte, que já fizeram isso, já dançaram aí, de repente no enterro de tantas pessoas, levando elas para a morte, e de repente está aí no seu pé, você que tem tido esse tipo de luta. Caim fechou o coração para a cura de Deus. E eu quero mostrar para vocês uma outra experiência. A gente vai sair do Antigo Testamento e a gente vai lá para o Novo Testamento. Eu quero que você vá lá para Atos 16. Atos 16, 23, agora um texto que literalmente fala de suicídio, mas com um final diferente, de um homem que abriu o coração. Atos 16, a partir do verso de número 23, lemos assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono
e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém. Meus irmãos, olha que loucura. É uma história muito conhecida. Paulo e Silas presos por estar ali pregando o evangelho, tinham expulsado o demônio de uma jovem, e aquilo deixou o pessoal enfurecido, porque eles ganhavam dinheiro com ela, botaram eles na prisão, e eles estavam ali orando, altas horas da noite, quando a presença de Deus veio sobre eles de forma tão forte, que causou ali um terremoto, e eles foram soltos. E olha só, por pouco que um pai de família não tira a própria vida naquela noite. O texto diz que ele pega uma espada para se suicidar. E ele faz isso por quê? Porque ele estava acreditando numa mentira. Ele estava supondo que os prisioneiros tinham escapado. Irmãos, o suicida, ele acredita em muitas mentiras. E esse texto, embora a gente não saiba se ele já vinha com algum processo depressivo, foi só um desespero momentâneo, mas o fato é, aquele homem estava supondo algo sem ter certeza de nada. A pessoa com depressão, ela fica assim. Ela vê um mundo cheio de suposições e pensa, assim como esse homem, sempre no pior. Alguém disse alguma coisa dentro de casa. Aquela pessoa interpreta e faz uma leitura de que foi com a pior das intenções possíveis. Uma resposta torta dentro de casa é porque não me ama mais, é porque eu não sou bem-vindo aqui. E todo tipo de coisa que se pensa, por quê? Porque o óculos está sujo, não consegue enxergar. A doença e o próprio cão fazem com que essa pessoa enxergue o mundo de uma maneira distorcida. Ela vê defeito em tudo. Ela supõe que deu tudo errado. Ela supõe que ninguém gosta dela. Ela supõe que não tem outro caminho. E para piorar a situação, esse homem acreditava numa segunda mentira, ainda pior do que essa. A mentira de que morrer ainda era melhor do que continuar vivo. Ele carregava essa mentira dentro dele, de que se os prisioneiros escapassem, ele seria torturado, seria penalizado, seria até morto. Então ele acreditava numa mentira, que de alguma forma todo suicida acredita: eu vou ter alívio. Morrer é melhor do que eu permanecer nessa vida. Será que tem alguém me ouvindo que carrega essa mentira dentro de si? Será que tem alguém aqui nessa noite? Será que tem alguém nos acompanhando, seja agora ou em outro momento pelo YouTube, que pensa, que tem ouvido esse tipo de voz? Eu preciso dizer para você, gritar para você, como Paulo fez naquela noite: não faça isso! Nós estamos todos aqui. É mentira. É mentira que é pior tirar a própria vida do que continuar vivo. É mentira que isso vai trazer alívio. Não. Isso é Satanás tentando fazer com que você desgrace a sua existência e desgrace a sua família. Enquanto Satanás quer deixar a sua família no desespero, tendo o desespero de Caim e Abel dentro da própria casa, presta atenção no que o Espírito Santo disse para esse homem: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua família, é isso que eu quero fazer. Presta atenção, meu irmão, Deus é bom. Abra o seu coração para acreditar nessa palavra. Deus é bom, Ele te ama, a misericórdia dEle dura para sempre.
Pare de dar ouvidos a qualquer coisa que seja, ainda que seja você mesmo. Pare de dar ouvidos a demônios. E creia, existe um Deus que te ama. Ele carregou você dentro dele por milhares de anos, milhões de anos. Você não tem a idade que você acha que tem, você é um ser eterno, tem sonhos de Deus para se cumprir na sua vida. Esse monte de mentira que foi plantado, de que o mundo não presta e qualquer coisa desse tipo. Olha, o mundo está caído e tem um monte de sofrimento, mas presta atenção, se você tem Deus com você, se você abre o seu coração para recebê-lo, você vai conseguir ter uma vida diferente. Aconteça o que acontecer, venha a dificuldade que vier, se o seu coração está aberto para Ele, flui vida do trono de Deus para você, flui esperança do trono de Deus para você, flui cura do trono de Deus para você. Essa noite é uma noite para você abrir o seu coração para Ele, para tirar todas as mentiras que estão aí, coisas que você acreditava a respeito dEle. Se você culpava Deus por certas coisas da sua vida, se você fechou o seu coração para o agir dEle, agora é hora de você se abrir. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, e você que nos acompanha à distância, se essa é a situação que você se encontra, você vai começar já a buscar ao Senhor por uma restauração, e você que não tem passado por isso, entre em batalha nesse momento. Pastora Jennifer convocou algumas pessoas para me ajudarem aqui nesse momento de apelo, e eu quero convidá-las para virem aqui agora. São os irmãos que vêm sendo preparados aí nos últimos dias, na nova turma do Ministério Veredas Antigas, e o que eles vão fazer? Eles vão orar por quem precisa de oração. E tem coisas que você vai precisar falar para Deus, e eles vão conduzir vocês nessa oração. Se vocês, meus irmãos, sentirem que essa pessoa precisa falar algumas coisas para Deus, pedir perdão, faça isso. Você tem mágoas contra Deus. Eu já vi pessoas ministrando nessa área dizendo, olha, perdoe Deus, libera perdão para Deus. Irmãos, isso pode funcionar momentaneamente para um tratamento psicológico, mas deixa eu te dizer, se a mentira a respeito de Deus continuar lá, daqui a pouco você vai continuar culpando Deus. Então, ao invés de ter que liberar perdão para Deus, entenda, Ele não é culpado por isso. Ele não é culpado pelas coisas que aconteceram com você, mas Ele é o responsável por agora receber você nos braços e restaurar a sua vida. Vamos cantar uma canção. E à medida que a gente for cantando, você é livre para sair do seu lugar e vir aqui, receber uma oração. Aproveita esse momento. Eu sinto, meus irmãos, que Deus preparou esse momento para curar pessoas. Você tem passado por momentos de ansiedade na sua vida. Você tem passado momentos na sua vida de problemas de depressão, de ideação suicida. Ainda que agora você não esteja enfrentando um momento como esse, mas você entende que isso é recorrente na sua vida. Nesse momento eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Eles vão abraçar, vão orar com vocês. Tem muitos aqui, você pode simplesmente escolher qualquer um. E venha. Igreja, intensifique as orações. Jesus, que Salvador, que irmão, que amigo, levanta o ferido, me encontras onde estou, seu coração não conhece fronteiras nem muros, constantemente se move em minha direção.
com braços abertos. Eu nunca conheci amor igual ao teu. 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 Jesus, que Salvador, que irmão, que amigo, levantas humilde, me encontras onde estou. Seu coração não conhece fronteiras nem muros. Constantemente se abre em minha direção, com braços abertos. Eu nunca conheci amor igual ao teu. 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 Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Seu coração não conhece fronteiras nem muros. Constantemente se move em minha direção, de braços abertos. Fala comigo assim: meu Deus, eu abro o meu coração para confiar completamente no Senhor. Cada sala escura dos meus sentimentos, eu abro para o Senhor. Eu confio na tua bondade, eu confio na tua misericórdia, e eu confio na tua soberania. Eu sei que o Senhor reina, e o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. Obrigado por respeitar a minha liberdade. E agora eu me abro para receber a tua cura, o teu amor, em nome de Jesus.
Seu coração não conhece fronteiras nem muros, constantemente se move em minha direção, com braços abertos. Eu nunca conheci amor igual ao teu. 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 Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Jesus, quando o Senhor passou por essa terra, as pessoas eram curadas apenas por tocar na orla do teu manto. Nesse momento eu peço que o Senhor nos cubra com o teu manto, um manto de cura sobre cada pessoa que precisa de cura, seja ela física, seja ela emocional. Cada pessoa que chegou enferma aqui nesse lugar, sentindo dor, seja curada agora em nome de Jesus. Cada pessoa que chegou aqui aflita, com dificuldade para confiar, tendo crises de ansiedade, atravessando depressão, que essa noite seja marcada como uma noite de cura na vida dessas pessoas. Que toda mentira seja escancarada desse coração, exposta e lavada pelo sangue de Jesus. Que a tua verdade entre, meu Pai, e traga restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Os irmãos podem se assentar.